No ar, o programa Vereda Literária, conversando hoje com o ensaísta e professor Antônio Sérgio Bueno. Antônio Sérgio Bueno nasceu em São Gotardo, Minas Gerais. É doutor em literatura comparada e mestre em literatura brasileira pela UFMG. Dentre os seus trabalhos, destacamos O Modernismo em Belo Horizonte, década de 20. Afonso Ávila e Vísceras da Memória, uma leitura da obra de Pedro Nava, além de centenas de artigos para jornais e revistas especializadas. Antônio Sérgio Bueno é professor de literatura brasileira da FAF-BH e da Faculdade de Letras da UFMG. Tudo bem com você, Antônio Sérgio? Tudo bem, muito feliz por estar aqui, agradecendo essa oportunidade. Vamos adiante. Nós é que te agradecemos. Antônio Sérgio, Modernismo em Belo Horizonte na década de 20, título da sua dissertação de mestrado. Gostaríamos que você apresentasse para nós esse trabalho. Com o maior prazer. Esse trabalho surgiu da necessidade de se fazer uma tese de mestrado no final dos anos 70, na UFMG. E a minha primeira ideia foi fazer um trabalho sobre as cartas do Mar de Andrade. E lendo essas cartas, eu me interessei muito pelas cartas aos mineiros. E procurei o Murilo Rubião, de quem me tornei amigo. E o Murilo me deu uma sugestão que, ao invés de trabalhar com o Mar de Andrade, por mais que ele merecesse, é que o modernismo em Minas estava precisando de analistas. Então, me voltei para esse lado e me interessei pela revista de 1924, 25, liderada pelo Carlos Drummond de Andrade, pelo Emílio Moura, pelo Pedro Nava e por Martins de Almeida. E pelo Leite Crioulo, que foi um suplemento literário do Estado de Minas, de 1928 e 29. Eu tinha pensado também em trabalhar com a revista Verde de Cataguases, mas depois o trabalho se evolumou de tal maneira que eu preferi ficar no âmbito de Belo Horizonte. Basicamente, o trabalho se propõe a fazer uma espécie de retrato crítico destas publicações, até contrapondo uma a outra, porque a revista é uma publicação mais bem acabada. Os grandes nomes do modernismo de Minas participaram dessa publicação, inclusive alguns nomes fora de Minas, como o próprio Mário de Andrade também. E o Leite Crioulo já foi um trabalho mais experimental e que teve uma vantagem, assim, um mérito extraordinário de colocar pela primeira vez dentro do modernismo a discussão em torno do negro, porque no modernismo de São Paulo, através da antropofagia, se discutia uma releitura do índio, mas o negro só foi estudado e avaliado mais criticamente dentro do modernismo na obra de Gilberto Freire, que foi depois do Leite Crioulo. Então, houve uma diferença muito grande das linguagens. A linguagem da revista de Belo Horizonte era uma linguagem mais clássica, mais trabalhada, e a linguagem do Leite Crioulo mais experimental e um pouco mais improvisada. Eram os mais jovens. Essas duas publicações é que marcaram basicamente a fundação do modernismo na década de 20 em Belo Horizonte. Pois é, você aborda o trabalho numa vertente da retórica e da ideologia. Exatamente. No caso do negro, como é que é o enfoque pelo aspecto ideológico? É curioso, porque é contraditório. Não tem uma coerência, uma unidade. Eles, ao mesmo tempo que protestam contra a escravidão, a posição... A diminuição racial, né? Exato, do negro, eles também passam nas entrelinhas um racismo muito forte. Isso é interessante, essa contradição do ponto de vista ideológico interna à publicação. Eles mesmo tinham muita dificuldade de definir a posição do Leite Crioulo. Há um artigo do Guilhermino César, uma espécie de um editorialzinho do tabloide, com o título de Mexerica se conhece pelo cheiro. Propõe essa tarefa de identificar os rumos ideológicos da publicação, transferindo isso para o próprio leitor. Eles mesmos tinham uma grande dificuldade
de se colocarem, de saber o que eles estavam querendo fazer. Mais ou menos na linha do Aníbal Machado, quando o Aníbal disse que os modernistas sabiam muito bem o que não queriam, mas não sabiam bem o que queriam. No caso deles, isso é mais verdadeiro até do que do grupo da revista. Porque o grupo da revista tinha uma espécie de orientação que o Mário de Andrade mesmo sugeria, de conciliar a linguagem mais tradicional com a experimentação. Então, essa espécie de conciliação de lealdades, para usar um termo do Fernando Corrêa Dias, que é o intelectual que mais conhece o modernismo de Minas Gerais, foi o meu orientador nessa tese. Ok. Antônio Sérgio, na outra ponta do século, do mesmo século, né, Minas Gerais, a década de 90, se você tivesse que retomar essa sua reflexão, como é que você veria, como é que você vê hoje esse ambiente nosso nessa perspectiva? A minha atividade acadêmica me atrapalha, me dificulta um pouco o acompanhamento da produção intelectual e, no caso, artística, literária, contemporânea em Belo Horizonte. Mas, pelo menos no âmbito da poesia, eu tenho acompanhado um pouco e eu noto no ar de Belo Horizonte, assim, no nosso espaço cultural, uma efervescência muito grande no plano da poesia. Ainda ontem eu estava conversando com o poeta e professor Marcelo Dolabella, colega da FAF-BH, e ele me dizia do projeto de publicação de 100 pequenos livros de poesia para comemorar aí o centenário da cidade. Recentemente houve uma apresentação, uma semana inteira de apresentação de poetas, né, no Centro Cultural da UFMG, se não me engano, e recentemente houve publicações também de natureza crítica e de apresentação dos trabalhos de poetas mineiros, né? Eu acho que nós temos grandes nomes já consagrados, como o caso do Afonso Ávila, o caso do Sebastião Nunes, o próprio Marcelo Dolabella, e tem poetas mais jovens também que estão se afirmando, como a própria Rita Spechit, que tem um trabalho também na ficção, né? No campo da poesia é um nome importante também. Temos também o Carlinhos Ávila, também já tem um trabalho bastante significativo. Alice Pena, eu estou lembrando de alguns nomes aqui. Minas tem realmente uma grande quantidade de produtores na área da poesia e a gente nota no ar assim, um interesse muito grande pela poesia, o que não é comum em todos os lugares, né? A gente vê que no Brasil todo, eu não acho que exista a mesma efervescência com relação ao campo da poesia. E o meu interesse intelectual está mais voltado ultimamente para a poesia. Por isso que eu tenho assim, podido perceber e tentado acompanhar com o maior interesse o que vem acontecendo nesse momento agora. Ô Sérgio, Vereda Literária colheu um depoimento do ensaísta e professor Sérgio Alves Peixoto sobre a sua obra. Vamos ver isso? Vamos. Eu gostaria de falar primeiramente do Antônio Sérgio Bueno, ou do Serginho, como ele é conhecido na faculdade. Primeiramente dele como o grande professor que ele é aqui na UFMG. Não há quem não conheça o Serginho, professores, funcionários, especialmente alunos que gostam muito dele, que estão sempre querendo fazer seus cursos, por saberem que ele, além de ser um grande professor, ele é uma excelente pessoa. É esse Serginho que publicou uma tese ou uma dissertação de mestrado sobre o modernismo mineiro, que é importante, né? A quem quiser estudar esse movimento em Minas Gerais não pode deixar de ler esse livro, de conhecer o que está ali, e que também há pouco tempo acabou de defender uma tese sobre Pedro Nava, um outro escritor mineiro e que foi um grande sucesso. Esse é o Serginho que todos conhecem, né? O intelectual, o Serginho público. Eu também gostaria de falar desse Sérgio, que eu conheço bastante, né? E de quem eu sou muito chegado. Foi o primeiro amigo que eu encontrei aqui na faculdade e em Minas também, que me recebeu muito bem e que, num determinado momento de minha vida pessoal, que não é o caso contar,
foi o que percebeu o que estava passando, me procurou, foi até minha casa e me deu o grande apoio que eu precisava no momento. Para mim, esse é o Sérgio mais importante e que vai continuar para sempre junto comigo. E aí, Sérgio, como é que você gostaria de comentar esse depoimento? Eu comento dizendo o seguinte, que a universidade me deu muito mais do que nesses 27 anos que eu trabalhei, que tenho trabalhado lá, muito mais do que eu pude dar a ela, né? E dos presentes mais importantes que eu recebi, ela foi a vinda desse amigo precioso do Rio de Janeiro para cá. É um poeta, um profissional sério, competente e um grande leitor de poesia. Essa dimensão de afinidade profissional entre nós é importante. E mais a afinidade eletiva da amizade, que para mim é das coisas mais preciosas que eu tenho na vida. Muito bom. Muito obrigado, Sérgio. Antônio Sérgio, seu trabalho mais recente, o seu mais recente trabalho de largo fôlego, né? É Vísceras da Memória, uma leitura da obra de Pedro Nava, sua tese de doutorado. Apresenta-la para nós, Antônio Sérgio. Esse é o trabalho que eu investi mais intelectualmente. Esse é o trabalho que eu gostaria que ficasse marcando, que representasse o meu trabalho intelectual. Eu fiquei anos pesquisando a obra do Pedro Nava e fui amigo dele, assim, eu digo amigo até certo ponto, porque a gente é de gerações tão diferentes, mas eu tenho uma correspondência com ele, fui à casa dele 2 vezes, nos encontramos 2 vezes em Belo Horizonte. Esse trabalho se situa numa linha de continuidade em relação ao anterior, do modernismo de Belo Horizonte. Eu conheci Pedro Nava procurando entrevistá-lo sobre o Grupo Mineiro, ao qual ele pertencia, tentando ouvi-lo falar de Drummond, de Emílio Moura, de Martins de Almeida. E fiquei muito impressionado com a figura humana do Nava na casa dele. Até houve uma situação que eu conto na minha tese, que inspirou o título da introdução, Um Holofote se Acende. Ele me colocou sentado num sofá, no escritório dele, e ligou um holofote sobre mim. Eu fiquei assim um pouco incomodado com aquela luz intensa e eu não via o rosto do Nava, não entendi muito bem a motivação dele. Ele me explicou que ele gosta de ver bem os traços da pessoa e com a idade ele precisava dessa ajuda, daquela luz. Então, o meu trabalho é uma espécie de retorno do holofote em direção à obra dele. E eu escolhi um enfoque assim, mais sintético, não especificamente de um volume dos 6 grandes volumes da obra dele, de maior memorialista brasileiro, que ele está para a literatura brasileira no plano que o Proust está para a francesa. Mas eu peguei um enfoque de conjunto, eu escolhi um eixo teórico baseado no espaço, no corpo e na figuração, para ler o conjunto da memorialística do Nava. O espaço, eu entendi o espaço nesse trabalho meu como uma espécie de cápsula do tempo. O tempo se esconde nas dobras do espaço. Quem vai em busca do tempo perdido tem que partir do espaço perdido, porque esse espaço perdido é uma espécie de detonador da memória. E o Nava era um homem muito atento ao espaço, um grande poder de observação, e ele fala muito do espaço do Caminho Novo, que vai de Minas para o Rio de Janeiro. Caminho Novo, percurso esse que é a própria destinação do Nava, que foi de Minas para o Rio, né? Morreu no Rio de Janeiro, suicidou-se no Rio de Janeiro. E esse Caminho Novo, esse espaço, já me indica a própria trajetória do Nava. Ele se diz um sujeito do Bar do Ponto, e aí eu trabalho muito com a ideia do ponto, no espaço, né, a centralidade, o Bar do Ponto como centro de Belo Horizonte, centro cultural também, e como centro do mundo, o ponto de encontro do grupo mineiro, né. Esse estudo da Rua da Bahia, o trabalho da Rua da Bahia como uma vertente assim, até fora do tempo, a Rua da Bahia como algo meio mítico e sagrado, né, que ele tem um diálogo muito próximo com o Drummond a respeito da Rua da Bahia, subir e descer a Rua da Bahia, né?
Subir a Rua da Bahia significava estar nas graças do poder, descer a Rua da Bahia significava estar abandonado pelo poder. O Beira-Mar é um livro que fala muito de Belo Horizonte e esse espaço é muito privilegiado no meu trabalho. Assim como o Rio de Janeiro também, onde o Nava era capaz de ler na paisagem atual a paisagem que tinha desaparecido, como uma espécie de cidade invisível, para lembrar o título do livro do Ítalo Calvino. Né? Ele era capaz de reconhecer paisagens, por exemplo, de Portugal, da França, da Itália, em trechos do Rio de Janeiro. Eu trabalhei muito essa ideia também. A questão do corpo é porque, basicamente, era um médico que escreveu essas memórias também. Né? E como médico, ele tinha uma intimidade com a questão da morte, que é o tema fundamental das memórias. E a morte, para ele, significava mais do que aquela morte biológica ali, de que o médico tratava, lutava contra essa morte, ele lutava contra a diluição das formas. Uhum. Ele lutava contra o desaparecimento das formas do corpo. Né? Porque aí eu trabalho muito nessa parte do corpo com os sentidos. O Nava, os sentidos estão muito vivos na obra do Nava, é uma festa dos sentidos, especialmente a visão, a audição, a ausculta e o tato. Então, eu parto de cenas ligadas à vida boêmia de Belo Horizonte, dos anos 20, e eu estudo assim, a manifestação dos sentidos na obra do Nava. Eu tenho a impressão que ele escreveu as memórias justamente porque ele já estava deixando a medicina, ou a medicina o deixando, né? E ele partiu para outra nova frente de luta contra a morte. E essa mais eficaz, porque perenizou o tempo vivido. Tá bom. Por ele. Então, te pergunto, existe um acervo da obra de Pedro Nava? Onde é que encontram-se os pertences do autor? O material do Nava está todo guardado na Fundação Casa de Rui Barbosa, no Rio de Janeiro. Lá eu li os originais, olhei os originais e também os arquivos estão lá. Então lá é o espaço para os pesquisadores interessados em pesquisar a obra do Pedro Nava. Ok. Você tem aí uma iconografia sobre ele, você pode apresentar para nós? Sim, esse material, essas fotos, com exceção desta aqui em que o Nava está contemplando a demolição do antigo casarão onde ele morou quando veio para Belo Horizonte, o casarão do Coronel Júlio Pinto, na rua Pouso Alegre. Essa foto o Nava me mandou e eu tenho por ela um interesse muito grande, até estudei essa foto no meu trabalho, que é o Nava contemplando a demolição, ele próprio parecendo uma ruína, de tão abatido, quer dizer, a demolição atinge fisicamente o Nava. Né? E essas outras imagens, o Nava caricaturista, nesta aqui, que é um grupo de pessoas que moravam numa pensão, perto da casa onde o Nava morava no Rio de Janeiro, e algumas colagens, que são fragmentos, recortes de fotos de jornais, colagens estas que correspondem também, na linguagem escrita, a uma espécie de sutura de textos alheios também, de colagens textuais de diversas origens. Ok. Me diz uma coisa, memória e ficção, como é que ficam os limites entre ambas? Esses limites são tênues, né? Se é que haja limites entre a memória e a ficção. Ou seja, se já não são uma única coisa. Se já não são uma única coisa. No meu ponto de vista, são uma única coisa, porque a memória, é claro que ela tem a vinculação com o acontecido, mas ela já é uma leitura do acontecido, e como leitura do acontecido, ela é transformada. Como disse o próprio Nava, os fatos antigos vêm agora ao papel sujos de tempo, transformados pelo tempo. E na escrita há sempre um trabalho de ficcionalização dos dados colhidos pela memória, por mais cuidado e rigor que o memorialista tenha, como é o caso do próprio Nava. Agora um assunto cruel que mereceu do poeta muito amigo do Pedro Nava, Carlos Drummond de Andrade, um poema Acusação a um ausente, publicado no livro de Despedida Farewell.
que é o suicídio de Pedro Nava. Como é que você vê essa? Foi um choque, apesar de eu já ter alguns indícios de que isso era possível de acontecer. Eu me lembro que na hora que eu recebi a notícia em Belo Horizonte, foi quando eu me decidi a fazer esse trabalho aqui. Foi nesse momento. E eu liguei imediatamente para um amigo comum, do Drummond, e meu também, e do próprio Nava, que é o Guilhermino César, de Porto Alegre, e ele me respondeu apenas o seguinte: o Nava era um homem selvagem. Ele conhecia melhor o Nava do que eu. E eu encontrei com o Nava 4 vezes. E nas 4 vezes ele falou em suicídio. Eu me lembro que na última até eu brinquei com ele, falando assim: você está com 80 anos, você chegou até aqui, agora acaba de chegar. E ele disse assim: eu posso estar conversando com você aqui e daqui a pouquinho estar morto. Né? Então essa questão do suicídio era uma questão que se apresentava para ele o tempo todo e se apresenta com sinais muito claros, muito evidentes na obra dele. Eu tive até esse cuidado, não trabalhei em cima disso, não quis, mas de pelo menos acompanhar as manifestações, os sinais de que isso realmente estava no centro das preocupações dele. Pois é, se ele antecipou a hora, como diria o Drummond, por outro lado, a obra dele permanece, essa não se extingue jamais. É mais um paradoxo, né? A obra dele perenizou a vida dele. A vida dele. Né? Antônio Sérgio, você tem um outro trabalho dedicado a Afonso Ávila. Gostaria que você apresentasse também para nós. Assim. O Afonso está aqui em Belo Horizonte, né? Vive tranquilamente a sua vida aqui na capital de Minas, não quis sair. E isso é um fato inédito na nossa cultura. A nossa cultura é uma cultura de imigrantes. De diáspora. Né? De diáspora. E o nosso Afonso está aí, também uma pessoa, um grande amigo meu, se é que eu posso dizer assim, me orgulho muito dessa relação. E um grande poeta, eu acho que o grande poeta de Minas Gerais, o maior nome que nós temos na área da poesia. E ele tem uma peculiaridade única, que é a capacidade dele de unir, de convergir, fazer convergir o grande conhecimento que ele tem teórico do Barroco, a vivência extraordinária que ele tem do Barroco, a pesquisa que ele fez do Barroco, com as pesquisas da vanguarda estética na poesia. Esse diálogo de tradição e vanguarda, eu acho que esse é o grande traço definidor da extraordinária poesia do Afonso Ávila. Minha última pergunta para você é em cima da epígrafe de Tristão de Ataíde que você usa no capítulo de conclusão da sua dissertação de mestrado, dizendo: os isolados não marcam, sendo talvez os que mais fiquem. Só os grupos é que traçam as pistas de vanguarda. O poeta Joaquim Branco revelou-se para nós preocupado com essa situação. Como é que você vê isso em Minas hoje? Eu acho que essa ideia do Tristão de Ataíde, ela funcionou muito bem, por isso foi epígrafe aí, para aquele contexto. E eu acho até que continuou funcionando até, digamos, os anos 60, qualquer coisa dos anos 70. Mas depois que nós entramos nos chamados tempos pós-utópicos, como diz o pós-modernos e pós-utópicos, como diz o Haroldo de Campos, eu acho que os grupos se esfacelaram. Eu acho que, eu vejo às vezes, pequenos grupos tentando se articular, mas o sinal dos tempos que eu percebo é que todo mundo percebe, as pessoas que estão tentando captar esses signos de cultura, percebe claramente que nós vivemos afirmações das individualidades. Né? Eu me lembro de uma carta do Paulo Leminski para o Regis Bonvitino, falando: estamos vivendo os últimos tempos dos grupos. Né? Agora para frente, cada um por si. Né? São as vozes individuais que vão se afirmar. Eu acho que isso vale ainda para os anos 90. Muito bem. A última pergunta do programa, quem vai fazer para você é o Sérgio Alves Peixoto. Vamos vê-la? Vamos ver. Meu amigo Serginho, eu não vou fazer uma pergunta para você não, vou fazer uma provocação. Como eu sei que você gosta muito dos concretistas e eu não gosto nem um pouco, eu vou te provocar agora. O que é que você acha do Mário Quintana quando ele diz a seguinte frase: falemos concretismo, deixemos a poesia em paz? É só isso, Serginho.
É terrível a provocação do Sérgio, né? Precisaria de um tempo muito maior para responder do que esse que eu disponho aqui. Eu digo só simplesmente o seguinte, que o papel cultural dos chamados poetas concretos é decisivo na cultura brasileira contemporânea, isso ninguém pode negar. E que eles conseguiram atualizar a linguagem poética brasileira com o nosso tempo, dando a ela a condição de ser uma resposta estética eficaz aos tempos da informática. É isso. Agora, como tudo no mundo e na vida, tem poemas concretos muito bem realizados, de grande valor estético e grande eficácia estética, e poemas concretos um pouco menos, um valor um pouco menor. É isso, como tudo, né? Mas é muito importante o papel da poesia concreta na história da cultura brasileira. Muito bem. Antônio Sérgio Bueno, Vereda Literária agradece a sua entrevista e deseja-lhe mais sucesso no seu trabalho. Obrigado. Muito obrigado a todos, a vocês.